Que a paz de Cristo esteja com todos. Aqui é o irmão Paulo, do canal Deixados para Trás. Amados, eu estou fazendo esse vídeo aqui por causa de um propósito que foi firmado hoje e que o objetivo é abençoar todos aqueles que estão precisando. Deixa eu explicar como começou, como Deus colocou no meu coração esse propósito. Veja bem, quando eu postei os 2 últimos vídeos, inclusive eles foram postados no mesmo dia, surgiu uma repercussão até consideravelmente grande em relação ao vídeo sobre a importância de congregar. Inclusive surgiu um pequeno debate em que naquilo que eu escrevi eu não consegui passar a real situação, e então eu fiquei apreensivo, achando que os irmãos não entenderam as minhas colocações, e eu fui conversar com o Senhor. E sabe por que gerou tanta polêmica? E aí o Senhor Jesus disse assim: filho, eu estou tratando da minha igreja porque a minha volta é iminente. E é imprescindível que eu cure as feridas abertas para que ninguém fique aqui por causa delas. Tratar agora e não depois. Pois bem, então o Senhor, através dessa mensagem que eu postei, Ele está querendo curar essas feridas abertas. E quais são as feridas abertas? Você me pergunta, irmão Paulo. Aquela ferida causada pelas pessoas em relação aos ministérios. Deixa eu falar um pouco a respeito disso, queridos. Eu completei 13 anos já. Acabei de completar 13 anos com o Senhor Jesus. Nesses 13 anos, eu posso ficar aqui mais de hora citando casos e mais casos e mais casos de pessoas que foram magoadas, decepcionadas, destruídas psicologicamente, espiritualmente, em relação aos ministérios, em relação aos homens e mulheres que foram colocados na liderança de trabalhos voltados para o reino de Deus. Só que você tem que entender uma coisa assim, meu querido amado, minha amada que está me ouvindo. A salvação, ela é individual e cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Quando nós nos aproximamos demais do ministério, começamos a se envolver demais dentro do ministério, na qual nós não estamos responsáveis, tem alguém acima de nós responsáveis, a tendência é acontecer esse conflito de ideias, e aí é onde as pessoas estão se frustrando, se achando injustiçadas. Veja bem, eu vou através desse exemplo tentar mensurar melhor isso. Suponhamos que você que está me ouvindo agora, você homem, você mulher, venha eu, o irmão Paulo aqui, e comece a lhe passar algumas orientações em relação ao seu lar. Você diga: ó irmã, você tem que fazer assim com seus filhos, você tem que fazer assim com o seu orçamento doméstico, você tem que fazer assim com sua casa. O que você vai fazer? Você vai ouvir aquilo, se ele for útil você vai usar, se não for você vai desprezar, ok? Porém, suponhamos que agora mude a cena. Além de eu falar tudo isso, eu começo a frequentar a sua casa e comece a tomar algumas atitudes, alguns procedimentos que até então para você
não aparentaria muitos problemas. Suponhamos que então eu começo a frequentar a sua casa e aí eu começo, por exemplo, mudar o sofá de lugar. Aí eu já acho que a TV poderia ficar melhor em outra parte da casa, eu movo. E aí de repente os seus filhos começam a fazer alguma coisa e eu repreendo eles. Você imediatamente não vai gostar daquilo. Por quê? Porque a sua casa está sobre sua responsabilidade. Ok? Então veja bem, por que que eu acabei fazendo isso nesse exemplo? Por que que eu acabei fazendo isso? Porque eu me introduzi dentro da sua casa e passei a olhar algumas coisas que ao meu consentimento, aos meus olhos, eram erradas, e eu comecei a tomar essas providências sem o seu consentimento, achando que eu tenho a capacidade de fazer melhor. Só que a sua casa é de responsabilidade sua, não é minha. Por que que eu estou falando isso? Quando a gente vai trabalhar dentro de um ministério em que não somos nós responsáveis por esse ministério, nós temos que tomar muito cuidado para não nos envolvermos demais ao ponto de começarmos a assumir posturas, e pode não ser de forma prática, apenas formular ideias e teorias e ponto de vista que não nos condiz respeito. E aí o que vai acontecer? Vai gerar conflito, e aí é onde nós vamos começar a debater, vamos começar a formar opiniões, e aí é onde que vai acontecer, vai levar a conflitos. E aí é onde que acontece muitas coisas nos ministérios, que a pessoa simplesmente diz: puxa, mas aquele pastor, aquele líder que está lá, fez isso comigo, fez aquilo. Muitas vezes ele fez isso até mesmo como uma forma de se proteger. Então veja bem, quando a gente vai servir dentro de um ministério em que nós vamos trabalhar na obra do Senhor, o maior cuidado que nós temos que ter é não ir além daquilo que nos está proposto por aquele que responde pelo ministério. Nós estamos ali para auxiliar, nós não estamos ali para roubar a responsabilidade daquele que foi colocado na frente. Olha só, o irmão Paulo, com 13 anos andando com o Senhor, ainda hoje, eu não tenho problema, nunca tive problema e não tenho problema nenhum, irmãos. Se chegarem, suponhamos que estamos nós todos aqui reunidos, assim, umas 20 pessoas. E aí chega um líder e diga: vocês vão fazer um evangelismo e quem vai liderar vocês é o irmão ou a irmã tal. E aí esse irmão ou a irmã tal chegou ontem na igreja. Para mim é indiferente. Pode ter 20, 30, 40 anos, que pode ser hoje. Se for colocada aquela pessoa à frente daquele trabalho da qual nós estamos indo lá, eu nunca tive problema em estar ali sujeito àquela pessoa. Muito pelo contrário, eu quero assim: irmão, o que nós vamos fazer? Você aceita uma sugestão? E se nós fizermos assim, o que você acha? É diferente de nós chegarmos assim: não, irmão, isso aí está errado, tem que ser feito assim, assim, assim. Ai. Irmãos, nesses 13 anos eu já vi muita gente quebrar a cara com essa situação. A palavra de Deus diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 1, ela diz assim, irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que teremos o mais duro juízo. Aqueles que assumem essas responsabilidades que Deus coloca à frente de trabalhos vão ter que responder muito mais. O juízo, a severidade da cobrança de Deus vai ser muito maior sobre aqueles que estão sobre o seu comando. Então, o que acontece? O Senhor falou comigo, como gerou o debate aquele, o Senhor falou: há muitos que estão com o coração ferido, magoado, em relação a ministérios, e eu preciso curar isso porque a minha volta é iminente.
Eu não vou entrar aqui na questão de que se você foi injustiçado ou não. Se você está se sentindo injustiçado, eu te compreendo perfeitamente. Se você está se sentindo ao ponto de dizer assim, ó, puxa, Deus que me tirou de tal e tal ministério, e ainda bem que Ele me tirou e não me colocou em lugar nenhum. Eu não vou entrar nesses debates, não vou entrar nessas questões. Não é isso que o Senhor Jesus veio me abrir os olhos a respeito disso. Em relação à minha própria vida, eu nunca passei por essa situação de pegar, ter a minha vida espiritual destruída pelas injustiças que homens e mulheres cometem, porque eles são falhos como nós também somos falhos, ok? Eu posso dar um exemplo muito prático. Eu fiquei 6 anos dentro de um grupo evangelizando dentro do presídio, e quando mudou a liderança do grupo, simplesmente por a liderança não achar condizente a forma como estava sendo conduzido o trabalho, né? Apesar de já estar 6 anos daquela forma, simplesmente a liderança pegou e me tirou mais alguns do grupo. Sabe o que eu fiz? Quando me chamaram lá na reunião, de a partir de hoje, irmão Paulo, você não faz mais parte do grupo, eu simplesmente disse, amém, que Deus abençoe os que vão entrar a partir de agora. Pronto. Simplesmente eu disse, agora eu vou desenvolver outra atividade que Deus tiver aqui para mim. Se Deus não tiver nenhuma outra atividade, eu vou continuar congregando, eu vou continuar com Jesus. Ok? Quando se trata essa questão de ministério, isso é muito delicado. Irmãos, só para vocês terem ideia, uma vez eu fui, quando eu fazia parte do Ministério de Visitas, eu fui numa casa em que uma moça bem novinha, ela devia ter, eu acho que os seus 16, 17 anos, estava na cama com câncer. Estava com câncer. A família não chegou a me falar qual era o tipo de câncer. Pois bem, então eu me senti incomodado. O Espírito Santo começou a me incomodar a respeito daquela situação dela, porque aí eu fui, comumente a gente já chegava, já dava uma palavra, orava, mas eu fui conversar um pouco com ela. E em poucos minutos conversando, ela mesma me falou que ela estava muito magoada com o pastor da congregação onde ela ia, e não me falou qual foi a situação que ele fez. Vamos, essa moça, uma moça na minha devia ser uns 16, 17 anos, estava de cama com câncer. Por quê? Porque ela estava magoada com um pastor que era líder da igreja onde ela estava. Só que o que acontece? O pastor lá continuou fazendo as coisas dele, lá fazendo, e o prejudicado quem foi? Foi ela. Isso que eu quero passar para vocês. Nessas situações, o prejudicado não é quem nos feriu, quem fez alguma coisa que nós nos sentimos prejudicados. O prejudicado somos nós mesmos. E tem muitos que estão colocando a salvação em jogo por causa dessas situações assim. Puxa, mas aquela pessoa, um homem ou uma mulher de Deus, como é que ele pode fazer isso comigo? Isso aqui? Puxa vida, olha só, a salvação é individual. Então, a tua salvação é muito mais importante do que qualquer ministério, qualquer coisa em relação ao ministério. A tua vida é mais importante do que qualquer coisa em relação a ministérios, a igrejas, a trabalhos abertos. Ok? Então eu me preocupei muito em relação a isso. Eu não consegui, através das minhas palavras, passar a real situação para aqueles irmãos que começaram a debater muito. Mas o que eu fiz? Eu orei ao Senhor, o Senhor me deu essa palavra, começou a conversar comigo, falou que Ele quer tratar essas feridas pelo causa da volta iminente dEle. Então Ele quer tratar essas coisas. Por isso que eu estou dizendo, eu não vou dar mais assunto para não gerar mais controvérsia. Porque o que acontece? Quando a gente começa a tratar com essas coisas, essas feridas abertas, geralmente a pessoa ela começa a abrir a boca e aí entrar mais em debate. Por quê? Por que ela vai entrar mais em debate? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ok?
você pode fazer um teste. Se você está nessa situação, não só em relação ao ministério, ou em relação, por exemplo, olha, puxa, irmão Paulo, alguém fez uma coisa para mim e eu estou magoado com aquela pessoa. Aí você faz o seguinte teste. Comece a pensar naquela pessoa, ou pensar nas situações que envolveram essa pessoa. Se começar a te causar dor, vontade de chorar, raiva, ódio, isso já demonstra que essa ferida não foi curada. Você simplesmente se calou para ver se ela curou, se ela cicatrizou, e ela não cicatrizou. Ok? Eu fiquei 10 anos dentro do ministério, que eu já avisei, foi a Igreja Internacional Graça de Deus. Um ministério abençoadíssimo. Eu aprendi muita coisa lá. Até o dia em que minha esposa começou a frequentar a congregação que eu estou hoje, e aí ela chegou para mim e disse: olha, eu achei uma congregação que tem um trabalho diferente, tu não quer conhecer? Eu disse: tá, então vou lá conhecer. Aí eu fui conhecer o trabalho, achei interessante a forma como eles trabalhavam. O que eu fiz? Eu disse: puxa, eu me interessei nesse tipo de trabalho, eu já aprendi bastante aqui. Simplesmente eu me direcionei até quem era o líder responsável por mim, por ser obreiro. Falei: olha, a partir de hoje eu não frequento mais aqui essa igreja, eu encontrei um outro ministério que eu quero aprender outras coisas, que prego a palavra também, e eu quero a sua bênção. Simplesmente o ministro lá orou: olha, irmão, vai com Deus, em nome de Jesus. Pronto, saí na bênção, entrei no outro ministério. Quando entrei nesse ministério, que o pastor me recebeu, eu falei: olha, pastor, eu estou saindo de uma congregação onde eu fiquei 10 anos, não tenho reclamação nenhuma, não estou saindo por rebeldia, e simplesmente estou vindo aqui porque eu quero aprender mais. Eu achei interessante a forma desse trabalho e eu quero aprender essa nova forma de trabalho. Pronto. Não foi Deus que me arrancou de lá, não foi o Espírito Santo que diz: não, eu quero que tu congregue. Não, simplesmente eu achei interessante e eu simplesmente me direcionei até quem era, mas olha, a partir de hoje eu vou. E Deus continuou falando comigo, me abençoando. Ok? Para vocês verem como, se a gente tomar esse procedimento de nos pautarmos dentro da palavra de Deus e nos submetermos às autoridades espirituais, não interessa quem seja, Deus vai sempre nos honrar. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser rebeldes, porque o pecado de rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. Ok? Então, como eu não havia falado para vocês como que eu vim parar dentro do ministério da igreja onde congrego, que é Encontros de Fé, foi dessa forma. Não saí da onde perdão, não saí de onde eu estava porque me fizeram mal. Eu já passei por tudo isso que talvez você está passando aí. Eu já passei, já fui injustiçado, já tive situações em que eu me senti magoado, que eu me senti prejudicado. Já passei por situações em que eu, dentro da congregação, estava me sentindo mais frio, mais gelado. Já passei por diversas situações, então eu lhe entendo claramente tudo que você que está me ouvindo aí está passando. Se você está nessa situação, olha só qual é o propósito que eu vou passar para vocês agora. Tá? Então eu não vou dar mais assunto para isso. Eu prefiro colocar essa situação diante de Deus e trabalhar com vocês para curar essa ferida aberta, independente de se você foi injustiçado ou não, independente, porque eu percebi em relação ao irmão que estava debatendo, quando eu fui conversar com o senhor, o senhor falou assim para mim, ó, ele está se sentindo injustiçado em relação ao ministério onde ele estava, e essa ferida está aberta e eu estou vendo. Veja bem, o Senhor Jesus em momento nenhum disse que ele estava em pecado, que ele estava em rebeldia. E em momento nenhum falou que o ministério onde ele estava errado. O Senhor está simplesmente mostrando a ferida, dizendo que ele está se sentindo injustiçado em relação ao ministério onde ele estava. E essa ferida está aberta. Então são essas feridas que o Senhor quer curar. Então veja bem, olha só o propósito. Deixa eu lhe mostrar na palavra de Deus qual é o propósito. Eu fui falar com o meu pastor hoje. E o pastor...
ouviu tudo que eu passei em relação a essa situação e a gente chegou à conclusão que nós temos que agir o mais rápido possível, porque isso é um trabalho sério, e eu vou explicar para vocês. Então veja bem, onde é que está na palavra de Deus o procedimento? Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está escrito assim, ó: está alguém entre vós doente? Chame os plebísteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Entendeu a palavra? Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. O que vai ser feito? Olha só, eu estou disponibilizando esse vídeo aqui, tá? Aqueles que quiserem se manifestar através do vídeo, ou através do Facebook, deixados para trás, ou através de e-mail, aquele e-mail que eu disponibilizei para vocês, aquele paulinho.fofinho@cbmail.com.br. Até deixa eu esclarecer a respeito desse e-mail. Pode ser, puxa, que coisa mais abobada é essa. Esse foi o primeiro e-mail que eu fiz na vida. Esse e-mail deve ter por perto de 20 anos, se não tem mais. Eu nunca usei ele pra nada, eu só fui renovando ele para não zerar. Eu nunca usei ele pra nada, entendeu? Foi o primeiro e-mail que eu fiz na vida, lá quando eu era gurizão, rapaz novo lá, gurizão novo. E eu nunca usei ele pra nada. Então ele não corre o risco de ficar com a caixa de mensagem cheia, lotada, entendeu? Eu disponibilizei ele só para essa função, tá? Os outros e-mails meus que eu uso mais para particular, aí eu não é falo, mas esse eu disponibilizei para isso. Então o que acontece? Olha só, para você entender o que vai ser feito. Você que se sente dessa forma, você diz assim: ó, irmão Paulo, não precisa nem me dizer em relação ao quê. Diz: olha, irmão Paulo, meu coração tá assim, eu tô com o coração magoado, tô triste. Quando eu me lembro dessa situação, eu começo a abrir a boca e falar coisas, me dá vontade de chorar. Ou seja, você tá com o coração magoado, pode ser em relação ao ministério, pode ser em relação a pastores, pode ser em relação a ministros, pode ser em relação a qualquer pessoa. Se alguém machucou o teu coração, você está doente. O que é essa doença? É essa ferida que está aberta. Veja bem, o Senhor Jesus quer fechar essa ferida, quer curar isso. Então, olha o que nós vamos fazer. Você vai colocar o seu nome aí, tá? Numa dessas três formas que eu falei ali, ou através do canal aí, ou através do Facebook, ou através do e-mail. Eu prefiro que seja enviado tudo por e-mail, fica mais fácil, porque aí eu vou armazenando durante a semana, vou armazenando ele no arquivo, depois eu só imprimo. O que nós vamos fazer? Eu, pastor e toda a igreja vai fazer. Nós vamos, você, como são diversos lugares, você vai estar representado pelo seu nome. Nós vamos, domingo que vem, dia 17, é o terceiro domingo do mês. Todo terceiro domingo de mês na minha congregação é feito o jejum do mês. Então o que acontece? Eu vou pegar essa lista com o nome de todos que colocaram ali. Não precisa nem colocar a respeito do que foi. Se o teu nome está ali, eu sei que, olha, esse aqui precisa pegar a ferida cicatrizada. Eu vou levar na igreja de manhã, domingo de manhã, dia 17. Nós vamos ungir com azeite ali a lista. Ou seja, você vai estar sendo representado pelo seu nome. Nós vamos ungir com azeite. Vamos orar. Vai ficar aquela lista responsável pelo pastor auxiliar depois da oração. Ele vai ficar responsável por aquela lista ali. E quando chegar na quinta-feira, que toda quinta-feira tem um ministério de intercessão, aí o que acontece? Nós vamos colocar essa lista no ministério de intercessão e ela vai continuar no ministério de intercessão até que o Senhor diga: olha, agora sim todos foram curados. Ok? Isso é sério que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui para brincar com o sentimento de ninguém. Não estamos aqui brincando de cristão, brincando de buscar a Deus. É algo seríssimo. O pastor da minha igreja, imediatamente ele olhou e disse: vamos orar, traga a lista, nós vamos fazer isso. Então você vai estar amparado pelas orações de homens de Deus,
vai estar amparado pelas orações da igreja, que vai estar em jejum. Domingo que vem, dia 17 de julho, vai estar em jejum. Vou levar de manhã, cedo, no culto da manhã. E depois, durante todo o período, enquanto Deus assim permitir, você vai estar toda quinta-feira. Aquela lista vai estar dentro do Ministério de Intercessão. Ok? Então esse é o propósito. Isso é o que nós vamos fazer. Amém, queridos? Então vocês coloquem o nome, ou aí através do canal, que eu vou procurar tirar o nome e montar a lista, ou através do Facebook, lá deixados para trás, aqueles que conseguem, né? Ou através do e-mail. Eu prefiro que seja através do e-mail, fica até mais fácil. Mas, enfim, você sinta-se à vontade de qualquer forma. Seríssimo o que nós estamos fazendo, direcionado por Deus. O Senhor Jesus quer curar as feridas. Então, se você está se sentindo com o seu coração nessa situação, ou se você sabe que tem alguém, puxa, essa pessoa, eu sei que está assim, essa pessoa está com o coração dessa forma, irmãos, eu sei que não é fácil. Eu já passei por essa situação. Você, irmão Paulo, temos que perdoar, mas como é difícil. E eu sei mesmo, é difícil. Conforme a ofensa, é extremamente difícil. Mas nós temos que perdoar. E nós temos que manter o nosso coração limpo, né? Então, é isso o propósito que nós estamos fazendo. Outra coisa, o irmão Cristiano de Jesus, aquilo que você me pediu, eu fiz, tá? Os nomes do Ministério de Intercessão foi colocado lá. Tem mais 2 irmãos que me pediram também, não me recordo aqui também, foi colocado lá, tá? Antes de encerrar aqui, tem alguns que têm se manifestado a respeito do vídeo, o alerta para o mês de julho. Tem caçoado, tem dizer, pô, nós já estamos no mês de julho e não aconteceu nada. Veja bem, olha só como é a mentalidade da pessoa. Se não aconteceu nada até agora, pode, para você que está se manifestando dessa forma, pode ser motivo de piada, pode ser motivo de escárnio, mas para mim é motivo de alegria. Sabe por quê? Porque é sinal que Deus está ouvindo e está respondendo às orações daqueles que estão intercedendo e clamando para o Senhor ter misericórdia do que tudo que vem por aí. Então, eu não estou nem um pouco preocupado se não acontecer nada. Pelo contrário, se não acontecer nada, eu digo, glória a Deus, as minhas orações, pelo menos a minha, e de uma meia dúzia que tem esse propósito no coração de orar e clamar por misericórdia, sinal que Deus está respondendo. A mensagem foi entregue, eu já digo, sempre disse e volto a repetir, aquilo que o Senhor me dá para me entregar, eu tenho certeza que é do coração de Deus. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que vão falar. Eu tenho que ter esse procedimento, senão tudo que o Senhor quer fazer através da vida dos servos deles não vai poder ser feito, porque a gente se preocupa mais com os homens do que com Deus. Então, veja bem, se Deus der a misericórdia dele para que não se desenvolva as coisas que estão para acontecer, glória a Deus, amém, a nossa oração foi ouvida, nós estamos sendo ouvidos, amém? Então, queridos, vocês que têm se manifestado dessa forma, pensem um pouquinho antes, analise, puxa, não, peraí, se ele falou essas coisas, ele veio de Deus, e ele disse que o Senhor Jesus pedindo para nós intercedermos por misericórdia, e as coisas estão sendo aliviadas ou as coisas estão se arrastando, sinal que Deus está ouvindo a nossa oração. Puxa vida, sabe o que acontece? É assim, ó, eu até não queria estender muito todo mundo, mas já que tá vindo assim, eu vou falar. Sabe o que acontece? É assim, ó, tudo aquilo que está longe de nós e não nos afeta, para nós se torna leve. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Guerra. O nosso país não está em guerra, mas vai lá, por exemplo, na Síria, né? Vai na Síria lá ver, será que aquele povo lá, que está lá na Síria, vendo a guerra, vendo todo dia, vai ver aquele povo que é sequestrado pelo Estado Islâmico, vai ver se eles não gostariam de estar na mesma situação que nós estamos. Então é muito fácil nós pegarmos e dizer, puxa, não aconteceu, não morreu ninguém, sabe? E até mesmo
tirar isso para uma brincadeira, para uma sátira, porque não está perto da gente. Eu já tratei com morte na minha família, e morte de pessoas bem próximas. E aí eu sei o que é a dor de perder pessoas que estão perto da gente, de morrer as pessoas e a gente sentir saudade. Então, eu me preocupo muito quando na própria Bíblia nós encontramos no livro de Apocalipse ou no capítulo 24 de Mateus, ou lá em Daniel, capítulo 12, por exemplo, ou lá em Isaías, capítulo 13, nós encontramos falando a respeito dos juízos de Deus, de mortes e mais mortes e mais mortes. Se tiver longe de nós essas mortes, não vai nos afetar tanto, mas e se estiver bem pertinho? E se por exemplo, pode não ser eu, pode não ser você, mas se for alguém bem próximo que vai entrar numa situação como essa, será que nós não estaríamos abrindo espaço para um egoísmo, né? E achar dessa forma, puxa, não aconteceu nada, que bom. Mas e se for perto? E se for, por exemplo, não em relação às massas, mas e se for a minoria? E se for em relação assim, puxa, não foi em relação a uma massa, a uma quantidade imensa que morreu, mas e se foi uma minoria, e se entre essa minoria está alguém próximo a mim, será que a dor não será maior ainda? Né? Então, eu glorifico a Deus e agradeço ao Senhor por Ele estar ouvindo as nossas orações, né? Embora a palavra que foi ministrada, a mensagem foi entregue, nos demanda para a segunda semana de julho, ok? Tá, queridos? Então, me perdoe que eu fale isso, mas só para as pessoas refletir um pouquinho, né? E se dedicar um pouquinho mais em pensar nos outros, tá? O irmão Paulo aqui ama todos vocês, está preocupado com vocês. E aqueles irmãos que estavam manifestando a respeito da congregação, irmãos, eu tomei já esse procedimento imediato de clamar pela vida de vocês, ok? Independente do que vocês falarem, independente da forma como vocês entenderam as mensagens, independente da forma como vocês entenderam as minhas colocações, isso foi algo que eu coloquei diante de Deus. Se vocês viram a mensagem e se manifestaram, no mínimo, Deus está começando a conversar com vocês, trabalhar com vocês, e é o meu grande objetivo no meu ministério. Como eu já falei para vocês, o meu chamado de ficar para trás, mas um dos grandes objetivos do meu ministério é ver o maior número de pessoas subirem e saírem deste lugar chamado planeta Terra. Porque as coisas aqui não vão ser nada fáceis, e eu quero ter, no mínimo, a satisfação de, quando tá trabalhando com aqueles que ficaram aqui atrás, saber pelo menos nem que seja mas pelo menos que eu clamei, que eu orei e pedi, Senhor, leva daqui, e subiu. Pelo menos indo lá para cima, para mim já é um motivo de alegria, porque eu sei que esse está desfrutando da glória do Senhor, ok?